Bom dia a todas e todos, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de psicologia aplicada ao direito, um curso voltado especialmente aí para os futuros operadores do direito, né? Do curso da Universidade Federal do Espírito Santo e de forma optativa para alunos da psicologia também da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje, nossa segunda aula teórica, dia 30 de junho de 2021. Comigo, o professor Gemerson Saqueto. Gente, uma grata satisfação, como sempre, estar junto com vocês. Espero que a gente tenha boas conversas, bons entendimentos, aí, boas compreensões sobre o que a gente vai se deparar nesse momento, né? Na última aula, nós começamos a falar sobre uma introdução à psicologia, né, e partimos de uma introdução à psicologia para uma introdução à psicanálise. Elementos, né, muito centrais na psicanálise, né, pulsão, desejo, né, recalque, libido, como que a estrutura libidinal vai funcionando junto com o desejo, né, o desejo não é mero querer, né, o desejo tem uma estrutura energética sendo colocada aqui pelo humano, e obviamente toda a sintomatologia, né, e o soma, né, o trazer para o corpo e as manifestações, né, das topografias, né, digamos, das cartografias freudianas da mente, né? Nós falamos um pouco então de id, ego, superego, e falamos também, né, de consciente e inconsciente, né? O homem não é senhor na sua própria casa, e o homem então se vê diante desse desejo aí em recalque ou em exercimento, né, em fruição. A gente usa na psicanálise o termo fruir, né, fruição. Mas vamos lá. A partir disso, a gente hoje vai terminar essa questão da neurose, da psicose, né, tentando entender, afinal de contas, quem é que passa por esse circuito e quem não passa, ou quem fica nele, né? E a questão dessa visão da psicanálise sobre a sociedade, né? Freud cria uma metáfora muito vigorosa, teórica, sobre o entendimento da sociedade, e isso permite a gente fazer um paralelo é, bastante próximo, né, com os estudos de direito, né, o direito como um patrimônio social, moral, né, que positivado cria as condições da neurose. Esse é o ponto final da aula. Eu quero chegar nisso. O direito como neurose, tá? Ou como causador, ou como partícipe no processo de causação da neurose. Mas vamos lá então, senhores. Então, diante deste humano que deseja e que se vê partido entre querer coisas que não pode e se entediar com a aquisição das coisas que pode, né? Esse sujeito que não é apenas um sujeito freudiano, é um sujeito até schopenhaueriano, né? Porque se vê diante da angústia e do tédio, né? Angustia-se porque não tem tudo que gostaria de ter. E quando tem aquilo que quis, né, se vê diante do tédio de ter que construir novo desejo, de sair dessa linha depressiva, de ter que se reinventar ou reinventar o próprio desejo, né? Então isso acontece com você, acontece comigo, e obviamente eu dei um bocado de exemplos na última aula, eu tentei fazer uma brincadeira quase que em didascália, né, em teatro mesmo, né, para que as pessoas falassem assim, gente, em alguma coisa, em algum exemplo, eu espero que alguma coisa você falou assim, mas isso realmente tem a ver comigo em algum ponto, né? Eu acho que é essa questão da coincidência, né? Que não é coincidência, mas que vai nos afetando e vai nos tocando, de modo a gente parar para pensar, afinal de contas, o que eu tenho a ver com isso do meu desejo? E é uma excelente pergunta, né? O que tem eu a ver com o meu desejo? Né? O que eu tenho a ver
com o que eu me tornei ou o que eu tenho me tornado com o que eu sou, né? Professor, e aí? Isso aí, o que, que isso tem a ver com o direito? Tem tudo a ver com o direito, porque está relacionado com o humano, os lastros de causalidade entre aquilo que é material e aquilo que é positivado, pode ser pensado pela linha do que o que a pessoa se tornou, né? Como que essa pessoa foi constituída, né? E aí a gente pode ir do direito penal ao direito familiar, tá? Não se trata apenas de fazer uma criminologia ou um perfil psicológico do criminoso, tampouco de entrar no fórum de família e ficar analisando se quem está certo ali nos discursos, nas narrativas sobre a guarda ou sobre adoção, enfim, ou dos processos de violência. Mas a questão é, este humano aconteceu de alguma forma. Ele foi acontecido e se aconteceu. E peço licença aqui ao vernáculo gramatical para fazer alguns pleonasmos, algumas brincadeiras rosianas, né? Para a gente pensar que, de fato, a coisa não digamos, quadradinha ou tá só entre uma primeira e uma segunda margem do rio, né? Tem coisa que tá pro além, né? Que está na estrutura daquele sujeito. Então, a coisa não limiar, ou enfim, não é tão retinha, sabe? Vão ter, então, movimentos que vão permitir que a gente faça uma análise mais pormenorizada, né? Num, tanto a psicologia quanto o direito não podem ser cara crachá, sabe? Um processo muito limitado de análise. Ele tem que, obviamente, dar passos além, tá? Então, vamos lá. Então, esse sujeito que vai acontecendo, né? Esse sujeito que vai se permitindo coisas e, obviamente, não se permitindo um bocado de outras coisas, ele nasce e ele vai ter que fazer todo esse processo que nós colocamos, esses elementos constitutivos que a gente começou na última aula, ele vai, então, desenvolvendo-se, fazendo, tá? E ele pode se fazer ou na psicose, ou na neurose, ou na perversão, tá? E o que, que vai dizer do estágio ou do espaço que ele vai ocupar entre psicose, neurose e perversão são as fases do seu desenvolvimento psíquico. Como que esse id, ego e superego vão se constituir nessa pessoa, né? Lembrando aqui, para quem esqueceu da aula passada, não esteve com a gente, não teve a oportunidade de ver o vídeo, o superego é o fator de consciência moral da neurose, né? E a livre iniciativa, o id que tudo pode, ele se constitui enquanto psicose ou psicose loucura. E ao falarmos de psicose, nós estamos falando da loucura. E ao falarmos de neurose, eu estou falando de cada um de vocês aqui, ou de nós, que recalcamos, que somos recalcados aí e damos fruição à parte do desejo para viver, mas recalcamos um bocado de coisas que a lei imposta por fora e que é internalizada na consciência na forma de superego nos impõe. Então, por mais que eu queira ir sair gritando pelado na rua e matar um desafeto no trânsito, eu não faço. Se isso acontece, quem eu sou? Eu sou a neurose, tá? Pelo contrário, se eu já consigo sair pelado na rua, né, falar em línguas estranhas e dizer e me ver enquanto Napoleão, eu já sou psicótico, né? E aí a gente pode fazer diversas assertivas aí no mundo contemporâneo. Eu pensei em uma aqui maravilhosa, né? Eu posso comprar a Covaxin por 1,6 bilhão e achar que isso não é crime. Aí você entende que lado que a gente está falando aí. Não é crime, né? Aí a gente vai falar de psicose ou de neurose, né? Aí vamos, né? Professor, não é nada, é apenas, né? Então, aí é outra coisa. Ah, vou aqui
Me resguardar o direito de não sei o que eu estou falando. Né? Professor enlouqueceu, tá? Professor enlouqueceu. Mas vamos lá. Professor, Hum, eu tenho uma dúvida. por favor. O indivíduo histérico, ele se enquadra em qual desses dois? Na psicose ou na neurose? Ótima pergunta. É porque eu não falei nem de histeria, nem de neurose obsessiva, né? A histeria é um lastro ou uma particularidade, um traço, né, da neurose, tá? Então, quando vocês lidaram lá, quando Freud, nos 5 lições de psicanálise, falava da Ana O, ele estava falando, na verdade, de uma histérica e que tem um enquadramento todo dentro da neurose, tá? Bom, vou tocar, vou fazer uma partiçãozinha pequena sobre isso também, então, Juliette. Juliele. Juliette. Desculpa. Vamos lá, então. Então, o enquadramento ou a constituição, se neurótico ou psicótico, e se neurótico histérico ou neurótico obsessivo, né, dentro do quadro das neuroses, vai se dar por essas fases do desenvolvimento da sexualidade, tá? A primeira fase do desenvolvimento, e outra, gente, quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando de aspas, putaria, tá? A gente está falando, na verdade, de desenvolvimento da constituição do sujeito, que se para Freud se constitui enquanto um sujeito de libido. E se é um sujeito de libido, é como que ele vai fruir a sua energia, se de modo neurótico ou se de modo psicótico. Mas fato é que Freud entendia que essa sexualidade é constitutiva do sujeito inteiro, tá? Ela é tão determinante, ela é tão forte que nos dita inteiro, tá? A maneira como nós funcionamos ou nos organizamos a nível mental, tá? Então vamos lá. A primeira fase, quando a gente nasce, é chamada de fase oral. Por quê? Porque o bebezinho ali, a preocupação dele, né, gente, é o quê? Se alimentar, né? Não ter muitos barulhos, né, externos ou odores fortes ou luz forte, né? Porque os órgãos dos sentidos ainda estão se adaptando, então não pode ficar muito claro. Por quê? Porque os olhinhos ainda estão se adaptando aos sentidos, né? Ficou durante muito tempo no líquido amniótico, na bolsa placentária. Então, ali, quando abre o olho, começa a abrir o olhinho, né? E aos poucos, então, e não pode, né? A mesma coisa que acontece com o olho vai acontecer com os ouvidos, com o nariz, com todos os órgãos do sentido, né? Então a criança quer uma paz. Ele tá se fazendo ali, né? E aí, qual que é a preocupação do neném? Comer, né? E, obviamente, ficar limpinho depois que faz cocô, né? Porque se fica ali sujo, ele vai assar, vai ter assadura, e aí vai doer, né? Ele nem tá preocupado com cocô, na verdade, não, né, gente? A criança ali, o neném, na verdade, ele só se machuca se ele não tiver com a pele hidratada. E as fezes ressequidas vão machucar a pele do bebê, que é muito frágil, né? Então, é isso. Criança é recém-nascida, dormir, comer, cagar. Não, dá até um livro de autoajuda, né? Depois de amar, rezar e tal, vem aí comer, dormir e rezar. Comer, dormir e cagar, né? Uma história infantil. Vamos lá. E aí o que acontece? O desejo da criança é o aleitamento materno. O desejo depois de comer, rezar e amar, né? Vem agora comer, dormir e cagar. Nossa, ficou bom demais esse título, pelo menos para uma crônica. Nó, vou gravar isso. Depois tá gravado, depois eu vou dar um textinho bom. Mas vamos lá. E aí o que acontece? A criança quer leite, né? Ela sente fome, ela não sabe identificar aquilo como fome. Ela não.
Afinal de contas, nós não somos cavalos, né? Porque há uma diferença no humano, né? Que a constituição de outros animais é que quando o coelhinho nasce, ele já nasce coelho, sendo coelho. O cavalo, a mesma coisa. O potro já é um cavalinho, ele já nasce pronto. Né? Parece que o hardware e o software estão juntos. No ser humano, a coisa é diferente. Nasce o hardware, mas o software, a programação humana, tornar-se humano, ele é paulatino na cultura. Então, o humano vai se humanizando na cultura, no próprio viver. Então, nós não nascemos humano, nós somos em humanização. Nós somos em constante aprimoramento, e aí esses elementos constitutivos vão sendo colocados no software pela cultura, tá? Mas, enfim, essa criança, então, muito desprotegida, ela vai requerer cuidados, e o que ela quer, de fato, é o aleitamento materno. Fase oral, gente, significa o quê? Que o prazer e a saciedade do desejo da criança se encontra oralmente, são os lábios. Então, o que a criança já nasce ali sabendo fazer, que não precisa ensinar para o recém-nascido, é a sucção do peito materno, né? Tanto que se você coloca o dedinho, né, os tios vão lá fazer essa sacanagem com o bebê, né? Coloca o dedinho na boca do neném lá e o neném vai sugando o dedo. O que, que é isso? O gesto de sugar já é um natural humano. Ele é constitutivo, nasceu com reflexo. Do mesmo jeito que tem um reflexo palmar, né? Você coloca aqui o dedinho na criança, ela vai e fecha. Esse gesto é um natural humano, né? Agora, a relação de desejo, desejo propriamente dito, não estão nos arcos reflexos, estão num imaginário que vai sendo constituído ali já no infantil, já no recém-nascido, que vai aos poucos sugando o mundo. No peito materno, a criança suga o mundo, porque a sua constituição se dá por aquele lugar. E, obviamente, o sugar dá prazer à criança. O que é prazer? Por que dá prazer? Porque aquela dor que ela sentia na barriguinha, ela não sente mais, ela se sente extasiada, ela se sente completa, ela se sente repleta, tá? Essa satisfação orgásmica, que também é um natural humano, ela já está no bebê. Então, peraí, professor. Você está querendo dizer, de fato, que o recém-nascido tem um orgasmo? Sim. O que Freud está colocando é que orgasmo, gente, não é aquilo que a gente tem ali com o órgão genital. É também a maturidade vai nos lançar com orgasmos genitais. Mas é a sensação de saciedade e plenitude que nós procuramos. É isso que nos dá prazer orgásmico. É aquilo que os franceses chamam de petit mort, ou pequena morte, que é o estado de plenitude, de conexão, do tipo, tudo tá bom, né? A vida pode estar o horror, pode estar ruim, né? Mas o que acontece é que naquele momento de saciedade, a gente está pleno, realizado, feliz. Não é assim quando a gente vai para um rodízio de pizza, quando a gente ia, né? Te come, 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 come. Aí você já está saciado, mas você está tão guloso porque você está ali no rodízio de, sei lá, de japonês, de pizza, de salgadinho, na festa, né? No churrasco, você fala assim, hoje eu me acabo com isso aqui. Aí você vai lá e tal, e não tem mais. Aí você para assim no sofá depois, por que eu fiz isso, né? Mas você tá lá assim, igual o Buda, sentado, você tá assim. Que bom comer, né? Que bom, que bom. Que coisa boa, né? A barriga até dói, né? Você passa assim, nossa, que dor, não sei o quê.
E o neném é a mesma, ele já se relaciona com o peito materno dessa maneira, né? Ai, que gostoso, mamãe, mamei tudo. Não fala ainda, né? Mas a criança, vi lá ver um nenenzinho assim, né? É essa visão que a gente tem, né? A gente tem o do neném em busca de sua saciedade. E se ele não é saciado, o que acontece? Ele chora, ele reclama, ele pede, ele quer. Essa estrutura, ela é muito próxima do que a gente vai fazer a vida toda. A gente não tem mais o peito materno, a gente não tem mais aquele lugar que a gente se encaixa na mãe, mas essa memória nos fica do melhor lugar do mundo. O lugar não do peito da mãe, mas o lugar do conforto que produz saciedade. Tá? Obviamente, a boca vai sentir esse remanescente erótico, né? E é por isso que a gente beija na boca e é gostoso, não é? Quando a gente vai lá, dá um beijinho, um selinho, a gente sente prazer com isso, porque, obviamente, o nosso corpo memorou esse lugar como um lugar de satisfação. Então, é a boca uma zona erógena, tá? Nossa, professor, sério que é assim? Então, quer dizer que a minha boca foi erotizada, então, pelo materno? Sim. E muitas coisas nos são produzidas como feição do desejo materno. Eu não vou entrar aqui em complexo de castração, eu não vou entrar aqui no desejo da mãe, né? Porque tem N coisas, daria só uma aula para falar de mãe aqui. Se não uma, duas, três aulas para falar desse ser chamado mãe, né? Que nos deseja para além daquilo que somos, ou que nos deseja aquém daquilo que somos, ou que nos deseja não nos reconhecendo, ou que nos deseja num reconhecimento outro. Então, assim, o desejo da mãe, ele é uma parte importante daquilo que somos, né? Talvez a sua carência infinita aí foi porque houve algum ponto de ausência no desejo da mãe. A gente poderia falar de desejo uterino, de constituição da maternidade, tem N coisas aí que são, digamos, interessantes da gente estar futucando. Mas fato é, nós somos, primeiro, como parte da mãe, e não como parte do pai. Porque nós estivemos ligados ali de vida muito tempo. Vocês acham que aquele cordão umbilical só chegava comida? Chegava um bocado de coisa, de expectativa, de anseio, né? Nós estamos falando, gente, de um ser humano que é meiose e mitose, né? Mas aqui é gameta e depois se vai se constituindo enquanto sujeito a partir do materno, tá? Isso tem implicações psicológicas. Óbvio que tem implicações psicológicas, tá? Então nós somos consequência, obviamente, do paterno-materno em termos de gameta, mas somos muito mais constituídos a partir do materno por uma questão originária de corpo. É daquele corpo sujeito ali que eu vim. É naquele corpo que eu morei. É engraçado pensar assim, né? Porque a gente quer esquecer dessas coisas. Depois que a gente vai ficando adulto, então a gente não quer lembrar disso. Mas você olha para sua mãe e você fala assim: eu já morei dentro dessa mulher. Já morei ali. Em tudo que essa mulher de santa e de demônio, eu já morei ali. Tudo de que ela é boa e ruim, eu morei ali, naquele lugar, naquela barriga. Se ela é alcoólatra, eu tomei já uma cerveja com ela antes de nascer. Se ela é cracuda, eu fumei uma pedra de crack com ela antes de nascer. Se ela é mamãe, tal, 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 eu comi salada com ela antes de nascer. E todos os sentimentos que estavam ali se constituindo nela, eu também senti. Porque se eu hoje sinto adrenalina
em uma relação de perigo, é obviamente que essa adrenalina que é passada para o corpo todo, se a mulher está grávida, a adrenalina vai para a criança também, não vai? E não só a adrenalina, cortisol e todos os outros possíveis neurotransmissores, agentes ansiolíticos ou não, de satisfação ou não, tudo que é passado ali se passa conosco também. Mas então, eu nasci e a primeira área de desenvolvimento é a oralidade, porque ligada ao prazer, minha satisfação, boca, leite materno, mãe, cria-se um ciclo. A criança vai então, mas gerar e maternar podem ser feitos separadamente. Ah, com certeza, Heitor, né? Até porque, né, a mãe é a que cria também. Mãe é a que cria e mãe é a que gera. Agora, se essas duas coisas vão casar ou não vão estar casadas, aí já são outros 500. Entendeu? Nós somos donatários de pulsões biológicas e culturais a partir do materno gerado e, obviamente, vamos sendo criados a partir dos recalques e dos traumas, ou seja, do cultural do materno criado, tá? Então, né, não é só a criação que nos constitui, é todo o enredo da vida. O seu enredo começou numa cópula, né? O enredo de cada um aqui. Na verdade, ele carrega em nós uma ancestralidade que é anterior à cópula, né? Porque se faz numa mente urbana ou agrária, mas enfim, numa mente que é cultural, que é formado numa sociedade, né? Num tempo, num país, numa nação. É esse ponto que estou colocando, né? Eu sou fruto da linguagem em português, eu sou fruto do Brasil do ano 2021, eu sou fruto do meu nascimento, do lugar onde eu nasci, eu sou fruto dos hábitos familiares, eu sou fruto da comunidade em que eu habitei, eu sou fruto das escolas que eu convivi, entendeu? E que eu estudei. Eu sou fruto de um enredo, tá? Quase a novela do Manuel Carlos aí, com muitos dramas no meio, mas nós somos frutos de enredos muito complexos, tá? Que a gente não pode linearizar. Tô com essa palavra hoje na cabeça, mas enfim, a gente não pode tornar tão simples linearizar a ponto de achar que é só uma coisa ou outra. Porque eu também posso ser filho da minha avó, eu posso ser, o meu pai pode ser o meu tio, porque nós estamos falando também além daquilo que é gerado e nutrido, daquilo que é função, entendeu? E aí a gente pode estar falando da ausência do pai e até mesmo da ausência da mãe. Por isso que eu estou falando que a gente está numa introdução, porque esse papo aqui renderia muita coisa, né? Quem é esse pai? Quem é essa mãe? Como que essa família se constituiu? Como que as coisas vão caminhando, né? Mas enfim, vamos lá. Depois que a criança vai tomando um pouco mais de tônus e ela vai largando a oralidade, é óbvio que às vezes não larga nunca, tá, gente? Porque talvez você ainda tem reflexos, e todo mundo tem, de todas as fases, mas você ainda toda hora se vê com o dedo na boca, né? Chupar dedo, o cigarro, e aí os psicanalistas vão deitar e rolar, né? Porque vão colocar assim, isso é sinal de quê? Isso vem de onde? Querer achar o originário, o ancestral, de onde nasceu cada um dos nossos traumas e das maneiras que nós vamos sendo, né? Mas tá. E aí, nossa, isso me deu vontade de falar sobre uma coisa. Deixa eu colocar aqui para eu não esquecer, que eu não vou falar agora. Mas eu vou falar no momento apropriado aqui hoje. Eu vou falar sobre uma cena que eu vi de nascimento de adulto, tá? Quero falar sobre isso. Se você gosta do texto de Nicodemos, quando Jesus diz, então, vos necessário é nascer de novo, Nicodemos, e aí ele se pergunta, como eu, um homem velho, posso nascer de novo? Eu vou falar para vocês sobre uma abordagem diretiva ao inconsciente, uma das cenas que eu assisti
de maior impacto na minha vida, que foi ver um homem de 40 anos nascendo pela segunda vez. Tá? Mas que tem a ver com isso. Mas aí então a criança vai tomando um tônus e aí chega um momento de que ela evolui. Não sei se a palavra não tem esse tom, essa ideia de progressividade, mas ela passa para uma nova fase. Seguida a fase oral, o segundo lugar que a criança vai encontrar com uma ordem de poder, inclusive, é a fase anal, tá? Professor, como assim? Fase anal agora na sexualidade? Depois da boca vem o ânus. Sim, é primeiro o começo, depois é o fim, né? Porque a criança começa, então, a sentir prazer, aquele prazer que sentia na boca, vai sentir prazer também, satisfativo, prazer no ânus. Mas, pô, professor, eu sou hétero, que papo mais é esse negócio de sentir prazer anal? Eu não vou sentir prazer anal. Rapaz, o ânus, eu não estou falando do reto, estou falando do ânus, também se constitui o esfíncter anal enquanto um prazer erótico infantil. A criança, então, não quer aqui taxar, até porque a gente corre um risco, porque a infância hoje está sofrendo tantas metamorfoses, a gente fala assim, aí depois de 2 anos, quando a criança tem 2 anos, a partir de 2 anos, mas enfim, por volta disso daí, né, a criança compreende que ela pode jogar com os pais, né, que o produto, ela dá conta do que é aquilo que eu estou produzindo. Então a criança, nesse momento, ela gosta de brincar com guache, com amoeba, com massinha de modelar. E se você deixar com papinha, tá na fase das papinhas. Então aquilo que é líquido começa a se tornar aos poucos mais sólido. E aí então ela descobre que ela produz algo, que ela produz um produto, que ela não tem nojo daquilo, e aí para nós é nojento, que nós já desenvolvemos o asco, né? Lembra lá do Divertidamente, lá, né, a nojinho? O nosso nojinho já evoluiu, né? E a gente vê aquela criança mexendo no cocô, a gente fala, já quer vomitar, e tipo, que nojo, menino, tira a mão disso, não sei o que, a criança tá lá, né, apertando o cocô, passa o cocô na cara, faz obra de arte na parede, né, cocô na parede, né, e não sente nojo daquilo. Por quê? Porque ela não desenvolveu a nojinho ainda, né, ela tá com a nojinho ainda muito fraquinha. E nós já estamos com a nojinha bestia, assim, né, que é o asco, e que é um universal, é de fato ali a gente poderia fazer uma análise do Divertidamente a partir da psicobiologia, mas enfim, que é uma característica humana, e ela tá ali com aquilo, coloca a mão, aperta, não sei o que, tal. E ela reconhece que certos lugares que ela não quer ficar, é só ela cagar que os pais dela vão tirar ela dali para trocar ela. Ela começa a jogar com isso. Opa, eu exerço algum poder. Eu tenho uma relação de poder. Freud tem alguns textos sobre neurose obsessiva, porque a relação com a fase anal está diretamente ligada com os neuróticos obsessivos e com a questão do controle, né? E analisa casos inteiros com base nessa questão, né? E aí eu coloco O Homem dos Ratos, é um excelente texto para quem tiver interesse em neurose obsessiva sobre isso, que fala sobre isso, sobre guardar, né? Inclusive, isso que a gente tem de guardar o cocô, para fazer o cocô no lugar certo. Ou não fazer o cocô fora de casa. Ou não fazer o cocô durante 3 dias. Tem tudo a ver com isso daí, né? Ou fazer cocô quando vai viajar, e aí você, de repente, vai viajar, tem trocando de roupa, antes de sair de casa, você caga 3 vezes, né? Quer dizer, ou prova, vou fazer uma prova amanhã. E vocês começam a perceber que os nossos órgãos, gente, eles estão ligados ao cérebro. Os nossos órgãos estão ligados à nossa mente. Não, os órgãos não são tão autônomos quanto a gente pensa. É claro que você não pensa no seu coração batendo, mas é o seu sistema nervoso que está falando para o coração bater. E se eu tenho uma desordem do tipo neural,
né? Eu posso ter taquicardia, ou mesmo as questões que vão estar relacionadas aos hormônios, né? Eu endocrinamente vou produzindo uma série de hormônios e isso vai ter uma interação no corpo. Mas enfim, e obviamente então, indistintamente se hétero, homo, pan, multi, bi, trissexualmente entendido, a pessoa então tem como segundo lugar de constituição erógena e de prazer o ânus. Depois dessa fase aqui, a gente podia ficar um tempão também nisso, mas vamos lá, eu preciso evoluir. A gente passa para a terceira fase de desenvolvimento da sexualidade infantil, que é a fase fálica. E aí, então, você vê ali o menininho apertando o pênis. Né? Os homens desenvolveram uma mentira cultural dizendo que o saco coça. Né? O saco não coça, gente. Né? Talvez o saco não lavado coce. Mas aí é uma mitologia nas meninas, né? Que ficam assim, gente, por que esse cara não tira a mão do pinto, né? Por que toda hora tá ali mexendo no saco? E aí o homem vai falar assim, porque meu saco coça, saco coça, saco... Gente, saco não coça, tá? Vamos aqui, ó. Final da aula de hoje. Imagina se cai a internet agora e acaba a aula, acontece alguma coisa, né? Moral da aula de hoje: saco não coça. Descobrimos. Gente, saco não coça e pepeca também não coça, né? Porque hoje também tem muita menina que fica ali, né? Penteando a pepeca, né? Nossa, em que ponto que paramos, né? Chegamos no ponto da vergonha alheia, né? A gente chega a esses assuntos, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. A gente tem ali um mimetismo acontecendo, uma repetição, tá? É mimético, né? Nós repetimos algo que nós aprendemos de maneira infantil. E o menino, então, 5, 4, né? Ao ir crescendo, né? Mas geralmente por volta aí dos 4, 5 anos, né? Aí o seu tio até chega e fala pro menino, né? Talvez se você é mais do interior como eu, né? Eu ia falar da roça. Mas lá no interior falava assim, né? Chegava o tio e falava assim: eu vou passar a tesoura, a faca nesse piu-piu, só fica com a mão nesse piu-piu, nesse peru. Vou passar e jogar fora pro gato comer, o gato vai comer esse piu-piu, não sei o quê. Gente, vocês já viram essa brincadeira? A questão é, a criança realmente tem medo de perder o piu-piu, né? Porque, tipo, ele vê a menininha, a priminha lá tomando banho e ele sabe que alguém já perdeu o piu-piu. Que a menina perdeu o piu-piu dela, que o piu-piu dela caiu. Se você deixar ali as crianças juntas nessa idade aí, nos 4 anos, não sei o que elas estão se descobrindo e olhando e tal, né? É natural o menino perguntar assim, pra menina, cadê o seu piu-piu? Né? Aí a menina fala assim, eu não tenho piu-piu, eu tenho pepeca, tá? Não tenho isso, não sei o quê. Por que você não tem? E aí tá se descobrindo tudo isso. Mas o menino acha que é uma desvantagem a menina não ter o piu-piu porque ele começou a apertar ali e foi gostoso. Ele sentiu prazer sexual no pênis, né? E aí, então, nossa, que gostoso e tal, e aquilo ali é algo pré-masturbatório já, né? Obviamente que vai passar bastante tempo ainda para desenvolver essa noção do que é o masturbatório, mas a cultura falocêntrica ocidental já incentiva o menino a ter como centro a sua sexualidade peniana. Isso é tanto, né, que o pai chega e fala, né, tipo, mostra o piu-piu e não sei o quê, saco roxo igual do pai, não sei, desde quando nasce. E o menino olha para o pênis com orgulho, porque aquele pênis que é gostoso mexer lhe garante a entrada em certos círculos, perdão, a entrada em certos círculos que a menina não pode ou não tem.
Já começa, então, nesse momento, a gente já não tem mais o bebê. Eu tenho meninos e meninas. Eu tenho aquele filme, né, do Tira no Jardim da Infância, né? Que aí o Schwarzenegger, não sei se vocês tiveram a oportunidade, é um filme mais antigo, né? Que a minha geração assistia na sessão da tarde, que era um Tira no Jardim da Infância. Mas um menininho, então, no jardim, chega pro Schwarzenegger e fala assim: meninos têm pênis, meninas têm vagina. E é algo dessa fase. Se descobrir menino e o que é ser menino, e se descobrir menina e o que é ser menina. E se esse caminho na sociedade falocêntrica ocidental é tão vantajoso para o menino, a menina também já começa, então, ali a perceber as vantagens e as muitas desvantagens nessa sociedade misogênica do ser mulher. Que é o quê? Você tem que ser mocinha, você não pode isso, você não pode, você pode isso, você não pode aquilo, você não pode, mas uma quantidade de nãos, né, que vão se circundando ao ser feminino, né, e que vai colocando a mulher numa condição primeira de castração. Aí o Heitor coloca, então o culto do pênis vem antes do medo da castração, porque o menino não se questiona porque não tem seios. Sim, o menino não é o seio constitutivo, porque o menino tem peito, né? E enquanto criança, o peito e o seio não têm diferenciação. A diferenciação entre peito e seio já é algo que está ligado já à maturação da adolescência. Então, nós estamos falando de puberdade. E na puberdade, a masculinidade e a feminilidade, no campo aí da diferenciação sexual, já está constituída. Porque a criança já passou pelo complexo de Édipo. Ela já passou, pelo menos, pela primeira neurose fundamental. Né? Então, vem antes do medo da castração. Então, ele já começa com a identificação do pênis. Alice, se a gente tivesse uma educação sexual decente desde criança, então esses traumas não existiriam? Não, sempre vão existir traumas. Educação sexual ajudaria nesse processo de identificação, principalmente nas questões relativas às violências simbólicas que são tratadas ali, que são naturalizadas durante a infância e que se tornam alvo depois na vida adulta. Então, gente, já deixo claro aqui que nós não estamos fazendo aqui nenhum. Como é? Que tinha lá, o pessoal tinha medo que os progressistas fizessem, né? Tipo, kit gay, ou que nós vamos fazer aqui mamadeira de piroca, não sei o quê, tal, que o pessoal está sexualizando tudo. Não se trata disso. A leitura freudiana aqui, nós não estamos querendo aqui traduzir o inefável, o imponderável e o imoral em vestes morais. Muito pelo contrário. Nós estamos dizendo o seguinte, né? A organização da vida sexual e da vida psíquica caminham juntas e, obviamente, a vida social e os processos de socialização vão estar caminhando conjuntamente com isso. Então, obviamente que existe a possibilidade, Alice, de que não apenas a educação sexual, mas a educação para a sexualidade, a educação para a moralidade, e aí eu estou pensando em Piaget mesmo, tá? A educação para os desafios, a educação financeira, quer dizer, a educação tem que ser entendida como um objeto da integralidade e não da seccionalidade. Não seccionada, não partida. Nós estamos falando de uma educação que ela é integral e que entende o sujeito na sua complexidade. Então, não posso dizer ali que geografia e história, matemática e português são as únicas coisas e ciências que a criança tem que estudar. A criança tem que estudar um bocado de coisa. Eu sou um defensor e a criança tem que estudar direitos fundamentais no ensino fundamental. Direito constitucional, cidadania, né, são aspectos que têm que entrar na vida da criança desde cedo. Então, sou a favor que tenha aula de economia, aula de criatividade, até aula de felicidade,
Os psicólogos positivos, como eu ia falar positivista, né? Que eles não são positivistas. Mas a psicologia positiva tem colocado a importância de aulas de felicidade há um tempo que seria... E acho que seria um ganho, né? Treino de habilidades sociais, né? Treino de habilidades sociais. Falar, interagir com grupos, isso tudo faz parte do itinerário, que às vezes acontece extracurricularmente ou por conta das próprias atividades, lá na educação física, em outros espaços, mas o lance é, nós precisamos mapear o currículo de uma maneira mais adulta e entender que a educação não pode ser uma educação apenas de conteúdos, mas é uma educação, de fato, para a vida, é uma educação preocupada com a inteireza da vida. E a inteireza da vida passa também pela organização da sexualidade. Acho que ela quis dizer que uma educação sexual onde não ocorra medo de não ter pênis produziria uma construção do sujeito diferente. Sim, agora eu não sei como a gente conseguiria, com tantos anos de constituição dessa maneira aí, eu falo da questão do complexo de castração, como que se daria uma educação não castradora? Porque a castração não é o perder o pênis. O complexo de castração tem a ver com o castrar. O objeto simbólico e a construção do imaginário se dá pela castração do pênis, de perder o pênis. Esse é o objeto, né, mental. Mas a castração acontece com todo não. Então, nós estamos sujeitos a castrações a todo momento. Um professor em que o aluno chega com uma poesia, lembra do Breaking the Wall, né? Que o professor olha, ridiculariza uma poesia que é The Wall, gente, do Pink Floyd, tá? Que chega lá, tá uma poesia ali. Poesia! Né? E ridiculariza o aluno poeta, nós estamos falando de uma castração simbólica que é quase uma mutilação. Ou quase não, né? É uma mutilação. Tá? Então, a perspectiva aqui eu não sei como construir uma sociedade diferente. Eu sei que os processos educacionais são aqueles que permitiriam, na sua integralidade, um passo além. Eu só não sei se nunca existiria castração. Tá? E óbvio, né? A menina já sente no corpo social os efeitos dessa castração, né? Da diferença entre o menino pegador e a menina galinha. Percebem? Então, esse circuito já se tornou um senso comum hoje, que é uma bobagem que a gente já repetiu tantas vezes, mas que já se tornou já algo um pouco mais maturado agora, já no segundo decênio do século XX, né? Mas que ali no último decênio do século XXI, no último decênio do século XX, essas coisas não estavam tão acertadas assim. Então a gente tem demora às vezes 50 anos para cair um preconceito, né? Para cair um processo discriminatório, ou para pelo menos mutabilizá-lo. E eu fico pensando que alguns preconceitos ou processos discriminatórios têm aí 200, 300, 400 anos, né? E aí isso é muito complicado, né? Nós estamos falando de uma sociedade que a todo momento está se revisionando ou se repensando, e obviamente ao se revisionar, revisa também, né, a maneira como a cultura é passada adiante. Só que esses processos têm núcleos muito petrificados, muito cristalizados. Então, se avança muito pouco nessa maturação social e cultural, né? Às vezes são lutas de 300 anos ali que aquela geração, aquela geração não, 300 anos já tem pelo menos umas 6 gerações, né? 7 gerações, mas que aquela galera ali, um grupo, por exemplo, tido minoritário, tá ali gritando há 300 anos uma coisa e que algumas mentes ali estão ainda
que esse povo está falando? Que se cria uma surdez cultural e simbólica de tal modo que não entende um sofrimento que é ecoado há 300 anos. E é disso que a gente está falando, né? A necessidade de a gente revisitar esses espaços, né? Repensar esses espaços culturalmente constituídos. Tá? Então, beleza. Então, o menino se vê, então, diante de ter um pênis e de todo o itinerário do que é ser menino. E a menina se vê diante do fato de não ter uma vagina, né? De não ter um pênis. Percebem? Né? E aí ela vai, então, lutando com a sua constituição castrada, como ter um pênis, né? Gente, não estou falando de transexualidade aqui, de ter ou não ter aqui, é no aparato simbólico, tá? Nós estamos falando, na verdade, do falo, né? Não se constitui pênis órgão, mas o que é ter o falo e o que não ter o falo. E muitas mulheres vão se construindo, então, no feminino, através de uma cultura falocêntrica, que é uma das regiões em que se opera o feminismo. Né? O feminismo ele se opera como campo de luta dentro dos movimentos sociais em diversos espaços. Né? Tem várias leituras do feminismo. Comecei a me tornar um pouco mais atento a essas culturas diferentes do feminismo por conta de uma aluna minha, né, que eu oriento no mestrado, que está criando, né, um material educativo sobre a cultura feminista para alunos do ensino médio. Então a gente tem discutido muito e nós temos percebido que existem, né, não apenas umas tipologias diferenciadas de feminismo, mas operações, maneiras de operar o feminismo de maneiras simbólicas distintas. Mas, Heitor, satisfeito com a resposta? Ou não? E Alice também. Só um feedback para eu continuar, porque o próximo agora é o Complexo de Édipo. Tranquilo. Heitor, quer colocar alguma coisa? Acho que o Heitor foi no banheiro. Vamos lá, então. Passado a fase fálica, então se adentra na última fase do desenvolvimento da sexualidade infantil, que seria o complexo nuclear de neuroses, tá? Gente, o nome que a gente dá popular é complexo de Édipo, mas eu gosto mais do nome originário. Complexo nuclear de neurose significa que é o complexo e que estabelece a neurose, que é o núcleo fundamental na neurose, que é o recalque originário, que é o maior de todos os recalques simbólicos, ou que é o recalque mãe, e que vai permitir, né, a saída do sujeito por esse complexo como um sujeito neurótico, tá? Que é o complexo de Édipo. Édipo pega a trilogia ali do Édipo Rei, né, e dá sentido metafórico ao que ele estava querendo chamar de constituição neurótica. Para a gente lembra ali da obra de Sófocles, a gente vai ver então o Édipo diante do seu destino, né, em que ele é colocado ali, olha, essa criança, né, Jocasta, que é a mãe do Édipo, né, vai matar o seu esposo, né, e vai se casar com você. Então, os reis ali, né, vão ter que não matam Édipo, deixam Édipo abandonado à própria sorte, e aí a gente vai ter o caminho do Édipo em direção a se tornar novamente herdeiro ou ser rei, né? Então ele comete um homicídio do pai, que é a morte do pai original. Ele mata o pai e sem saber que é o pai e se casa com a mãe sem saber que é a mãe. E o engraçado dessa história é que ele tem 4 filhos com essa mãe, né?
É, a gente vai ver, né, depois a continuação, né, depois o retiro de Édipo para a colônia e dos teatros mais relevantes para o direito, que é o... Meu Deus do céu, meu Deus. Quando entra o nome de Jocasta na minha cabeça, saio da filha. Me ajudem aí, gente. Antígona, perfeito. Obrigado, Raíssa. E aí, então, a gente tem o teatro cênico mais interessante, que é o diálogo entre Antígona e Creonte, né? Que é o tio, né? Seu tio. E, obviamente, a questão do mito do direito natural. Afinal de contas, enterra vivo ou não, o irmão, enterra o irmão ou não enterra o irmão. E, obviamente, o crime, então, e a pena de Antígona. Mas, antes disso, né, esse Édipo, então, que fura os olhos, né, e vai caminhar pelo mundo castigado, ele é expressão da neurose, né? O Édipo é o neurótico, tá? O que é o complexo de Édipo? O primeiro objeto de desejo da criança fora de si, porque vejam, nós tínhamos a satisfação da boca, o ânus, o órgão sexual, né, que é o pênis ou a vagina, mas enfim, processo de identificação sexual menino, menina, passa a ser orientado, né, para fora de si. Então, esse é o primeiro objeto de desejo externo do menino, é identificado na cultura ocidental como sendo a mãe. Então, eu quero essa mãe. Né? Eu quero essa mãe. Obviamente, o pai chega e diz que a mãe é dele, né? Essa mulher é minha. Você que casse a sua mulher, casse, tô pegando a figuração mesmo, né? Você que procure, você que acha a sua mulher, e se você quiser, então, uma mulher como a minha, você terá que ser como eu, né? Então, essa é a estrutura do complexo de Édipo, né? O menino que deveria se identificar com o pai, ou teria que se identificar com o pai para conquistar a mãe, tá? A mãe, então, se torna o objeto ou incesto, o objeto sagrado, intocado, né? Porque pode falar com o menino o que for, né? Xinga todo mundo da família, menos a mãe, né? No futebol, então, isso já vira briga mesmo de porrada, né? Pode falar de todo mundo, menos da mãe, porque a mãe se torna, então, esse objeto inalcançado a ser defendido como a própria masculinidade. Mas, professor, tem que ser a mãe materna mesmo? A mãe? Não, pode ser outras tantas mães, vai ter a função materna. Essa entrada do pai também é a função paterna. Esse pai pode ser o tio, pode ser o irmão mais velho, pode ser o avô, né? E aí, então, depois disso, passado isso, o menino começa a se interessar por mulheres e não por meninas. As meninas são feias, chatas, idiotas, né? E aí o menino quer o quê? O menino quer mulheres. E aí então entra todo o tempo da pornografia adolescente aí enquanto consequência da vivência do Édipo, tá? Na menina acontece o justo oposto, tá? Complexo de Édipo. Ah, professor, mas não é Eletra? Tá, você pode dar outro nome. Por isso que eu prefiro o nome de complexo nuclear de neurose. A menina deseja o pai é da mãe, a identificação com a mãe produziria ela o desejo por outros homens e não por outros meninos, porque o menino é chato. Então ela Professor, quer, então, rapidinho, Juliette, ela quer, então, o boy band, ela quer um menino inalcançável, o irmão da amiga que é da outra série lá,
né? E aí vai. Pode falar, Juliane. Como fica essa questão quando a criança é gay? Então, LGBT, no caso. beleza. Esse é o momento, inclusive, da estruturação do gênero, né? Não mais da questão orgânica da genitalidade e da sexualidade. Nesse momento, essa criança pode ser consumida pela mãe e não ter alguém, uma figura paterna para se espelhar ou para copiar. Ou a figura paterna é tão desprezível e originária de asco infantil que ela não vai copiar os efeitos simbólicos da paternidade. Tipo, um pai inacessível, então esse menino olha para esse pai que é tradução do recalque do sintoma, ou seja, de dor, e ele fala assim: eu não quero copiar o simbólico paterno. Eu não serei como este homem. E aí o que acontece? Ele pode copiar outro homem, mas ele pode copiar outra mulher. E aí então se estrutura o gênero noutras rodadas ou de outras formas, por outras vias. O complexo de Édipo, então, ele acontece porque se o gay, né, LGBT, ele agora é LGBTI, tal, a pulsão de gênero ali manifesta, a subjetividade estruturada, ela é uma subjetividade neurótica, tá? Não se trata de psicose nem de perversão. Só que aí o que acontece? Esse Édipo, essa neurose, se deu por outras vias ou por outros personagens, né? Tipo, a menina, então, fala assim, muito melhor é ser, é ser o pai, e eu quero é a mãe para mim de maneira trocada, percebe? Então o que acontece? O objeto de desejo, isso, Juliele, obrigado, LGBTIQ, que é o queer, né? E mais. Mas eu já vi com mais letras, né? Mas beleza. Então, essa subjetividade, então, ela vai se estruturar por um complexo nuclear de neurose, mas com outros princípios da identificação. Se identifica com se deseja o igual, ou se não teve a possibilidade de desejar o diferente, e aí aquilo que já estava ali organicamente constituído, né, já tinha uma questão biológica, ganha também um aparato cultural, tá? Então tem a junção entre o cultural, ou seja, a expressão familiar, materna e paterna, acrescida da questão bioorgânica estrutural, tá? Gente, a questão do gênero, ela não pode ser analisada nem por uma ótica organicista, nem por uma ótica culturalista. Se eu entendo que a constituição da subjetividade ela se dá apenas pela cultura, eu não identifico aquilo que é nela de orgânico e biológico. Se eu falo que ela é só orgânica, eu tiro a constituição da cultura e a história, o histórico familiar desse processo de constituição. Então, aí é uma compreensão minha, né? Acredito que o gênero, né, ele tem que ser entendido como um aspecto de ordem cultural, psíquica, portanto, sócio-histórica, e, obviamente, biológica, orgânica e, portanto, biopsíquica. Tudo bem, Juliele? E aí você vai entender, por exemplo, o que hoje a gente chama de não binarismo. Seria já outras mutações dentro do complexo nuclear de neurose. Agora, isso não faz com que não exista o complexo de Édipo, se ele pode ser traduzido de outras formas. Por isso que eu falo que eu não gosto do termo complexo de Édipo, como foi naturalizado na cultura. Porque o complexo de Édipo, a historieta e a metáfora são voltadas para a constituição de uma masculinidade. E uma masculinidade heterossexual, heteronormativa. E a gente pode perceber que, na verdade, o que a gente tem é um complexo nuclear de neurose, porque o resultado não é o macho alfa.
O resultado é o neurótico. No final do complexo de Édipo, eu não tenho o homem heterossexual ou a mulher heterossexual. Eu tenho, na verdade, o homem heterossexual, a mulher heterossexual, o homem homossexual, a mulher homossexual, o transexual, o queer, enfim, todos os modos de subjetivação que entendem a sexualidade de um modo neurótico. Gente, o que é o modo neurótico? O modo neurótico é o modo recalque. É a pessoa que deseja algo, mas entende que algo não pode ser acessível. O máximo do que não pode ser acessível é o incesto. Tanto que se eu falo, imagina você dando uns pega sei lá, seu pai na sua mãe. Você vai ficar com nojo. Se você fica com nojo, significa que você é de fato neurótico, porque é algo que não se deve nem pensar. É o disgusting, né? Não tem como ter sabor naquilo ali, né? Não tem como ter, é algo do proibido, né? E aí essa proibição cultural, ela vai encadeando ou desencadeando o entendimento de que eu tenho outras proibições na vida. Vamos lá, duas dúvidas aqui. Tiago, professor, aproveitando o que a Juliele disse, eu fiquei com uma dúvida nesse trecho. A equivalência primitiva dos sexos como objeto sexual pode conservar-se. A equivalência primitiva do sexo como objeto sexual pode conservar-se. E disso se originará no adulto uma tendência homossexual capaz de chegar em certas circunstâncias até a homossexualidade exclusiva. Sim, está colocando o quê? A fixação, né, no momento fálico. É uma outra interpretação do Freud sobre a possibilidade de origem da homossexualidade, como um processo de fixação no objeto sexual, tá? Né? Aquilo ali foi dito tantas vezes que aquele menino, vamos dizer, foi colocado tantas vezes que já era algo que ele criou em si a fantasia de que aquela constituição era a dele. E, obviamente, juntou o aparato bioorgânico com o cultural, então a criança, então, se fixaria, então, com os desejos da homossexualidade exclusiva. E aí é interessante esse trecho, Tiago, porque, né, existe a homossexualidade exclusiva e uma homossexualidade que não é exclusiva, né? Você consegue entender esse ponto? Que significa o quê? Que aí nós teríamos a bissexualidade, né? Que é a não fixação, né, num objeto numa tendência ou num objeto sexual próprio, tá? Professor, vou passar agora para uma 3G, aí eu vou ter que sair da aula, mas estive nela até agora. Obrigado pela aula, bom dia. Beleza, Gabriel. Então é isso. Entendido, Tiago? Então, quer dizer, a originariedade da orientação ou da constituição do subjetividade de gênero, ela passa por N processos. Não é uma coisa tão simples assim. O que eu quero que fique para vocês é o entendimento de que, né, no final do complexo de Édipo, o resultado é um neurótico. Independente se de matriz hétero, homo, trans, cis, né, queer, não binário, né, nós temos o quê? Os normais. Tá? Outro ponto sobre essa questão da sexualidade em Freud, gente, é que Freud é um homem que foi produzido no século XIX, né? Então, Freud não deu conta de certas coisas que hoje a gente já consegue dar conta, inclusive na própria psicanálise. A psicanálise não se traduz nas limitações ou nos parâmetros de Freud, né? A gente conseguiu, depois de Freud, passar por Jung, por Reich, por Adler, né? E por uma série de outros até chegar em Lacan e de uma série de outros até chegar na gente, né?
doutor Jacalamilé e tantos outros que vão constituir, então, a psicanálise como campo hoje contemporâneo, tá? Freud só inicia a psicanálise. Vamos lá? Mas, professor, e a psicose? Se no final do complexo de Édipo eu tenho o neurótico, quem é o psicótico? O psicótico é aquele que não passa pela neurose. Ele não passa pelo complexo nuclear de Édipo, né? O complexo de Édipo. Ele se estrutura pela negação do complexo. Então ele não recalca. Tá vendo como a gente, olhando as fases, fica mais tranquilo de entender como que seria a loucura? É claro que essa psicose aqui é um tipo de loucura. Se a gente entendesse a psicose apenas colocasse a esquizofrenia como sinônimo da psicose, mas não é. Porque eu posso ter um sujeito neurótico que vá desenvolver a psicose tardiamente. Aí não seria psicose, né? Desenvolveria a esquizofrenia. Felipe? Professor, eu queria te perguntar, se no momento que completa o complexo de Édipo e você desenvolve uma aversão à própria figura progenitora, digamos assim, isso seria o neurótico que você falou, mas se você não desenvolve essa repulsão, por exemplo, alguém que conclui que tem sim desejo pela mãe, essa pessoa não é. Essa pessoa é normal? Tipo, se o neurótico é quem desenvolve, entende a minha curiosidade? É o perverso. Ah, sim. Tá, então não tem como ficar normal, né, nessa história. Ou você é psicótico, você tem que escolher um lado. Ou você é psicótico, ou você é neurótico, ou você é perverso. O psicótico, nesse sentido, seria. O psicótico, aquele que, ó, vamos lá. Eu tenho um castelo em cima da nuvem. Beleza? Eu tenho um castelo em cima da nuvem. O neurótico até constrói os seus castelos, mas ele é impossibilitado de morar lá. O psicótico vai morar lá no castelo. Vamos lá. O psicótico é aquele que não passa pelo complexo nuclear de neuroses. O neurótico passa pelo complexo de Édipo. O perverso, ele não quer nem sair do complexo de Édipo. O perverso se reconhece como desejando coisas outras. E quer dar vazão a esses desejos, que podem ser com o tempo neuroticizados, mas geralmente produzem angústia pela diferença e o prazer da angústia pela diferença desses desejos que são proibidos. O perverso vai se orientar ao quê? Para ter relações sexuais com um defunto, para lugares extremamente perigosos e relações perigosas, né? Tipo, e fazer sexo perigoso, né? Tipo, para a própria saúde, para a saúde das pessoas, né? Um grau de perversidade todo neurótico tem, né? Agora existem limites aí para perversão para tipologia perversa dentro da estrutura neurótica, né? Porque ele vai se angustiar, ele vai se reprimir, ele não vai considerar que não pode. Você quer um exemplo muito claro disso de relação ao exercimento da sexualidade? O menino muito religioso, a menina muito religiosa, que se vê em atividade masturbatória. Aí se masturbou ali 15 anos, 16 anos, pleno vigor ali da sexualidade. Tá ali, o menino vai e se masturba 7 vezes no dia. E depois tá lá na igreja, vai pedir perdão lá pro padre, pro pastor, vai se confessar, fica com aquilo, com aquela dor na consciência, de por que que eu tô fazendo isso, não sei o quê, não é para ser assim. Aí é o neurótico, tá? Ou tô gastando a minha vida com isso, aí fica com a consciência pesada, né, com relação a isso. Gente,
neurótico tem consciência pesada. Essa básica é uma das estruturas da nossa sociedade. A gente fica ali brocochô porque acha que não deveria ter falado pro amigo alguma coisa. A gente fica triste porque a gente foi e pensou uma coisa que não deveria pensar. Esse é o neurótico, que se vê a fazer revisões de si mesmo a todo momento. E nunca ali encontra um ponto em que esse olhar para si mesmo possa ser equilibrado. Sempre tem a culpa. Neurótico é a vaca. Está sempre ali ruminando. Hora ou outra se vê a ter que lidar com a própria culpa. Tá? E isso é bom. Porque se não fosse assim, nós não viveríamos em sociedade. Imagina. Se a gente fizesse tudo que a gente quer, a gente ia lá e matava. Ah, que vontade de matar fulano. Vai lá e mata. Ah, essa pessoa é uma... Tal, não vou me preocupar com os sentimentos dela, não vou ter empatia. Aí, percebem que como a gente tem caminhado, inclusive, para uma psicotização social tremenda, porque quando eu não tenho empatia, entendeu? Não me coloco no lugar do outro, é uma perturbação que beira ali o borderline da psicose. Porque o neurótico fica a todo momento se colocando no lugar do outro, né? Tenta, pelo menos, se colocar no outro, né? Se perturba com aquilo que o outro vai pensar, se o outro vai ficar triste. Ele olha para o outro como um outro. Na psicose só existe o eu. Um eu difuso, um eu disperso, um eu sem fronteiras, um eu que pode aquilo que não pode. E que não está preocupado com isso. Não estou falando que o psicótico é mal, não. Nem todo psicótico é psicopata. Porque às vezes as imagens que eu estou mostrando, né, vão apontando para um psicopata. Não é não. Às vezes o psicótico só não estruturou as suas fronteiras. A sua personalidade não tem fronteiras. Então ele está disperso no mundo. Ele é um grande eu. É uma atividade angélica, é uma atividade divina, é um ser despreocupado, ou que, inclusive, uma psicose infantil que nem entrou nesse mundo. Nem entrou, não chegou nem a criar uma imagem de mundo, não criou nenhuma imagem e balbucia o mundo por uma outra vida. Fala o mundo por uma outra via. Vamos lá, Heitor. A psicose é uma esquizofrenia. Elas são coincidentes, sim. A gente chama todo de loucura. Agora, a questão é que o desenvolvimento de algumas psicoses, elas são tardias, já a partir de uma pessoa que já é neurótica. Então, eu fico com a dúvida de achar se aquilo ali realmente é uma psicose ou não é uma episódios esquizofrênicos, entende? Ou se está se estabelecendo uma esquizofrenia. Não consigo perceber uma coincidência tão genérica, porque com relação à questão das fases, né? Me fico às voltas com o conceito de psicose. Mas sim, você pode colocar tudo no mesmo balaio, né? A gente tem, nós da psicologia não temos colocado isso tudo no mesmo balaio, né? Até certos transtornos, esquizo, a gente tem colocado como sinônimos de psicose, né? Mas então a gente tem chamado tudo de loucura, né? Esquizofrenia, psicose, loucura, ou como se psicose fosse a tradução literal do que a gente tem no CID, em DSM, como esquizofrenia. Tá? Mas eu não sei se são tão coincidentes em todos os aspectos, tá? Será que um surto esquizoide é psicose? Não sei. Você falou que um neurótico pode virar um psicótico. Como se daria isso? Né? Aí que tá, né? E aí a gente vai entrar em outras questões, na verdade, né? Que é
Afinal de contas, alguém que viveu 20 anos como neurótico, ele pode escolher a psicose depois como possibilidade de viver? É nesse aspecto, né? Porque aí já começa a ter pegar um pouco a questão da definição médica que daria mais conta do que o conceito da própria psicose para mim. Que a esquizofrenia daria conta desse entendimento. Como assim escolher? Não aparece uma ficha de resposta que a pessoa marca lá. Você quer ser psicótico ou neurótico? Né? Não tem, né? Mas escolher é como a vida vai se desenrolando. O surto é um momento limítrofe entre essa estruturação da personalidade, né? Então, mas a vida vai empurrando, né? A Constituição vai empurrando, mas não é só um botão errado na cabeça que deu errado e aí a pessoa apertou e virou alguma coisa que não é, né? Aquela psicose estava ali guardada de certa forma ali há tempos ali incubada e ela aflorou em determinado momento. Mas isso é uma questão conceitual, né? Existe isso de uma psicose incubada? Será que existe uma psicose que é incubada? Que está ali guardada e que vai florescer num determinado momento? Será que a pessoa foi, então, se a pessoa era, eu vou colocando mais perguntas, tá? Porque as questões agora vieram dos psicólogos. Será que a gente está ali com uma psicose incubada e aí essa psicose aflorou? Ou se sempre foi psicótico e tentou neurotizar a sua narrativa e tentou esse alinhamento até um ponto que não conseguiu mais manter a neurose? Percebe que a gente poderia fazer algumas escolhas conceituais aqui? Eu não sei se uma delas está errada, efetivamente, mas a gente tem falado muito nisso, né? Os psicanalistas, pelo menos os meus professores sempre falavam muito nisso, né? Daquilo que tem nó, daquilo que está amarrado, daquilo que tem uma concepção de estrutura, né? Que é o estruturalismo lacaniano, né? Tem uma estrutura que estava ali, adormecida e que aflorou, que está uma estrutura que não conseguiu dar conta daquele evento traumático, e a partir daquele evento traumático, a estrutura se desalinhavou e permitiu o florescimento da estrutura que estava escondida. Entendeu? Meninos, então não tenho resposta para isso, não. Agora, coloco aí o escolher, mas não é um escolher do tipo marcar, né? Escolher, né? É como que o próprio viver conduziu para o afeiçoamento ou o aparecimento daquela estrutura. Mas a gente sabe, né, gente, que, sei lá, foi no Daime, a experiência do Daime, né, da Ayahuasca, foi lá e desalinhou, e aí então aquilo que parecia ser um neurótico se entrega à loucura, né? Ou, sei lá, uma ocasião de borderline, um estresse gigantesco, a pessoa estava ali muito tempo sobre aquela condição de estresse, e aí então enlouquece, tá? Na verdade, o que a gente está falando são os limites entre a normalidade e a loucura. E acredito que os limites entre a normalidade e a loucura sempre estão em constante processo de negociação. Nós estamos negociando o que é loucura, o que é perversão e o que é normalidade, né? Depois de Freud, nós fizemos muitas concessões aí nesse século pós-Freud e já coisas que entendíamos como sendo loucura, nós já mudamos, que entendíamos como sendo doença, e nós já translocamos, e nós estamos constantemente fazendo essas negociações de quais são esses limites, ora para um lado, ora para outro. Algumas vezes com pulsões mais conservadoras, outras vezes com entendimentos mais médicos,
né? Outras vezes com humanismos, né? A questão é que a gente tem uma tendência também humanista de analisar os fenômenos, né? Eu, principalmente, que também sou herdeiro da tradição da filosofia, e aí eu tento colocar uma pulsão existencial aí, uma leitura humanista para dar conta do viver, mas esse é o Jamerson, né? Não sei qual que é a tradição que te compele a fazer a leitura que você vai fazer, né? Mas eu tendo a negar mais os conservadorismos médicos e tentar sempre sabotar esses conservadorismos médicos por leituras mais filosóficas. Professor, só por curiosidade, você citou o Jung faz um tempo já na aula. Jung também seria, eu sei que ele foi seguidor assim de Freud, mas seria também psicanálise, porque pelo que eu pesquisei seria psicologia analítica, que é um nome parecido, né? Mas, enfim. Sim, os junguianos deram o nome de psicologia analítica para a teoria do Gustav, né? No entanto, é uma psicanálise entendida por uma outra viragem, né? Só existe Jung porque existe Freud. Só existe psicologia analítica a partir da psicanálise. Então, ela é, sim, um modelo psicanalítico. Do mesmo jeito que a gente podia pegar o Reich, né? O Reich é um tipo de psicanálise. Só que os Reichianos preferiam encontrar o nome da psicologia corporal, né? E aí vão ter a psicologia corporal, vai se desmembrar em tantas outras, né? Em bioenergética e vai ter outras feições já do que começou com o Reich. Mas para Reich tem libido. A análise caracteriológica de Reich é toda montada em cima do sistema de pulsão e repressão de Freud. Então, é psicologia corporal? É. Mas é, antes de tudo, em gênese e em constituição, psicanálise. Jung é a mesma coisa. Jung vai construir uma ideia de estereótipo, né, na constituição da personalidade, vai construir uma ideia de inconsciente coletivo que tenta se distanciar da ideia de Freud, mas é em si psicanálise, tá? Apesar de receber o nome de psicologia analítica, tá? E aí vão ter tantos outros, né, que são psicanalistas e que vão nomear de maneira. É o testamento de Adão, né? A pessoa vai dando o nome ali e vai passando a tradição, né, do nome que foi posto, né? A gente tem outras vias, né? Por exemplo, Viktor Frankl, né, que é uma terceira via de psicanálise também, que tem muita coisa muito diferente de Freud, mas a leitura, o berço é da psicanálise. Tenho visto o termo teorias psicodinâmicas para se referir à árvore e psicanálise apenas por galho, pro galho Freud-Lacan. Heitor, eu acharia que a psicanálise ali seria muito mais ali, seria muito mais o tronco do que colocar Freud e Freud-Lacan como um galho do psicodinamismo, né? Enfim, psicodinamismo, gente, é onde estão emparelhadas todas essas psicologias, entendeu? Agora, eu não consigo entender o que seria a árvore para isso daí, para Freud e Lacan se tornarem apenas um galho. Eu entendo que do galho, do tronco do tronco psicanálise freudiana, saem outros galhos, inclusive o galho Lacan, né? Não colocaria nunca Lacan e Freud como um galho. Entenderia que Lacan é um galho de Freud, como Jung é um galho de Freud, como Adler é um galho de Freud, como Reich é um galho de Freud. E aí, enfim, eu sou bairrista, digamos assim. Não faço do meu pai filho do meu avô. Meu pai é meu pai. Apesar de ser filho do meu avô, né? Mas enfim. A gente tem que entrar então aqui na questão do mal-estar na civilização. Eu acho que a gente se deu mal, né? Porque com 20 minutos aqui vou me atrasar. Mas vamos lá, gente.
Não, vou fazer o seguinte, a gente vai precisar de mais uma aula mesmo. Não vai ter jeito. Com vocês o caminho foi outro. Queria Oi. perguntar para vocês se tem outras considerações, outras situações aqui para a gente dar conta disso. Dúvidas? Vamos lá, gente. Eu só quero apontar para onde nós vamos. Eu vou gastar um pedacinho só da próxima aula nisso, né? E a gente vai começar behaviorismo na próxima aula mesmo, né? Talvez até terminar. Né? A gente acaba falando mais daquilo que a gente gosta e um pouco menos daquilo que a gente não gosta tanto, tá? Mas queria salientar o quê? A que ponto estamos chegando? Tá? Nós estamos chegando no ponto de que o sujeito é partícipe de um todo cultural social, né? E mesmo essa mente psicótica ou neurótica, ela participa de todo um jogo, vou pegar essa palavra do Heitor, de todo um jogo cinético, ou seja, dinâmico, em que essa constituição da mente ela não está em separado. Nós criamos uma mitologia para sobrevivermos do individual, do original nas individualidades. Fato é que os indivíduos eles seguem jogos que são constituídos pela cultura, né? E todo esse ensene de estruturação da neurose é para falar o que de fato? Que o neurótico é aquilo que a sociedade em negociação na cultura, pela cultura, considera como sendo o sujeito de direitos, como sendo o sujeito de deveres, como sendo o alvo do contrato social que estabelece regras sociais ou mandamentos testamentários e que a gente vai socialmente, né, passando de geração em geração e negociando com essas gerações aquilo que pode e não pode numa cultura. Aquilo que pode é obedecido. Aquilo que não pode é igualmente obedecido. Se não se obedece, se tem uma recusa diante daquilo que não pode e que se quer fazer aquilo que não pode, a gente tem socialmente na cultura o estabelecimento de um crime. Que pode ser um crime social, que ainda não está positivado, que vai ser olhado com maus olhos, que vai ser entendido como uma negativa, que vai ser colocado por um gesto discriminatório e que vai, enfim, esse não poder ele faz parte de um jogo, tá? E o poder igualmente faz parte de um jogo. O que é então o direito? O direito positivado, as regras, a Constituição, as leis, elas são, na verdade, um fenômeno cultural ou algo que foi precipitado, tirado, né? É um substrato tirado dessas negociações morais e constituído por uma ordem escrita, uma narrativa escrita, como se fosse uma tábua de Moisés que diz aquilo que vai nos levar para o céu e para o inferno. Hoje o inferno pode ter o nome de prisão, pode ter o nome de sanatório, pode ter o nome de algum organismo social institucionalizado em que eu vou perder a minha liberdade, né? Ou perder, restringir outras garantias, outras possibilidades. Então, eu tenho penas restritivas de direito ou penas, né, no caso, que seria a máxima, digamos assim, de perda da liberdade. Isso para alguns países, né? Para outros que têm pena de morte, a coisa tem outro desenho, né? Que seria o crime de morte, né? O crime que eu perderia o próprio viver enquanto bem, tá? E é feita uma chantagem, então, né? Você quer correr o risco de perder a vida? Você quer correr o risco de perder a sua liberdade?
Você quer correr o risco? O risco. E aí é colocado uma balança. O neurótico ordinário vai ser aquele que comete pequenos delitos, pode cometer pequenos delitos, pequenas perversões, né? Bebeu e dirigiu. Tem a impunidade que é colocada, talvez fala que não vai dar nada. Faz pequenos desvios para ter alguma satisfação naquilo, né? Porque tem uma ordem do prazer colocada ali no fazer o proibido, né? Tem uma perversidade. E, obviamente, a loucura como a recusa de vivência do estabelecido. E aí a gente vai ter as questões que vão envolver a imputabilidade para a loucura e, obviamente, o castigo para os neuróticos. O lance é, você entende as regras? Você entende? Ou você consegue racionalizar e caminhar naquilo que está estabelecido enquanto regramento? A gente vê em Freud, no mal-estar da civilização, no totem tabu e no futuro de uma ilusão, manifestas, então, a passagem dessa psicologia, dessa psicodinâmica individual, entendendo como que essa psicanálise se organiza socialmente, né? Que é a morte do pai, que é o chefe da horda, né? Que ao ser assassinado pelos filhos para terem a mãe, que é a mesma dinâmica do Édipo, estaria ali, né? Se veem recaídos diante do crime cometido e que vão criar duas instituições. Primeiro, a religião. O pai que castiga, que tudo vê, que diz o que é certo e errado, que promete o paraíso e que o castigo é o inferno eterno para aqueles que não obedecerem. Que vai apartar Caim e Abel. Que vai separar os bons dos maus, o joio do trigo. Que meterá o machado no tronco para derrubar a árvore que não produz fruto. E que dividirá o fruto da misericórdia entre aqueles que seguirem as regras. Afinal de contas, é do lugar de resignação, ou seja, dos pobres, o reino dos céus. A estrutura semita judaica, assim como as outras religiões, então, nos inculcam uma moralidade, então, para ser obedecida na forma de regramento. Então, este é o pai da religião. Segundo, o direito. O direito nasce para aqueles que perderam a fé. Porque antes, o decálogo de Moisés era a lei. Para aqueles, então, que não tem mais, não se constituem mais com o testamento religioso, criou-se o testamento civil e penal. Tanto que Napoleão, na mochila dos soldados, não colocava mais a Bíblia para os soldados carregarem. Colocava o Código Civil Napoleônico. Deus, então, vai aos tempos na sociedade se traduzindo ou se transmutando no Estado. O Estado é o Deus que determina aqueles que vão ter o paraíso ou o inferno. E o acesso, então, à justiça é o entendimento daquilo que é neurótico ou psicótico nessa sociedade.
De certa forma, eu estou traduzindo aqui já, eu já vou me dar o direito, então, de estar falando já dos dois livros em tão pouco tempo que eu já estou sentindo que eu já estou falando sobre eles mesmo. O que Freud coloca no mal-estar da civilização é que nós, por conta do crime da Horda Primeira, né, do assassínio do parricídio, no parricídio, nós desejamos encontrar certa legalidade, certa organização dentro da sociedade para dar conta daquilo que desejamos e daquilo que somos. Então, nós somos seres de natureza robesiana, seres violentos, seres em desamparo, seres desejantes, que querem mais, que, enfim, tem uma visão, inclusive, negativa do humano expresso em sociedade ali pelo Freud. E que a gente vai ter que dar conta disso. Né? O direito, então, nasce como um dos elementos superegóicos, heteronormativo, hétero não, né? De diferente, gente. Anomia, autonomia, heteronomia. Heteronômico, né? Ou seja, de diferente de nós e que se estabelece como norma. É isso. É tão somente isso. Direito é o estabelecimento da neurose. É uma possibilidade de estabelecimento da neurose. Bom, manifestação daquilo que a sociedade espera na cultura para a neurose, que é o recalque. Uma dúvida sobre isso? Não, nós terminamos meio desanimado, né? Terminamos triste, diferente da aula passada. Nós terminamos tão felizes na aula passada. Hoje bateu uma deprê, né? Tipo, nossa, isso. Final de poxa, fiquei chateado. Acabei não contando a história do Dalton. Só para terminar a aula, gente, a história do Dalton foi o seguinte: Dalton foi um dos grandes mestres que eu tive de psicanálise. Eu nem fazia psicologia ainda, eu estava no seminário. E eu vi uma cena de ADI, né? ADI é uma das faces, tem muitas faces, mas ADI é a abordagem diretiva ao inconsciente, aí entende a questão da regressão, tá? Que é sonho dirigido na ADI o nome. E aí, então, esse sujeito foi colocado que tinha tido sérios problemas, né, de rejeição materna, foi colocado, então, em estado de transe, colocou então-se um lençol em volta dele, ele foi encaixado então já em estado de transe entre as pernas de uma psicóloga e aí foi então sendo traduzido todos os afetos maternos sendo colocados em cima daquele lençol feito barriga, né, pela psicóloga com um sujeito de 40 anos no meio das pernas, pensa, né, acarinhando o filho feto 40 anos ali. Obviamente, depois se colocou o homem em posição de nascimento e se operou o nascimento dessa pessoa. Uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Para realocar todas as emoções maternas nesse sujeito aí. Obviamente, por uma via simbólica. Outro episódio muito bacana, a gente só tem 5 minutos, só para vocês verem o poder que isso tem, se traduziu num menino de aproximadamente 6 anos, quase 5 anos, 5, 6 anos, né? Não, 6 anos não, tinha 4 a 5 anos, que dizia que tinha um passarinho que cantava na cabeça dele e beliscava a cabeça dele e machucava a cabeça dele. Se levou essa criança para fazer todos os exames possíveis, né? Fez todos os exames possíveis para ver o que tinha de fato, se tinha alguma natureza biológica, se era de fato algo cefálico, né? Com essa criança. E não, era algo da constituição do simbólico mesmo. E aí, então,
se combinou com os pais de conseguirem um passarinho morto, e se foi feita uma cirurgia nessa criança. Se deu um remedinho para ele ficar mais calminho, raspou aqui, ele colocou uma roupinha de hospital, né? Isso em casa. Raspou aqui a cabecinha, colocou metiolate, fez um curativo, e quando a criança acordou, mostrou, olha aqui o tamanho do passarinho que estava cantando na sua cabeça. Bem a lá a antropologia estrutural do Levi-Strauss, né, o Quesalide ali, né, para quem conhece o texto, mas que via o verme ensanguentado, né, o pajé que apresentava um verme ensanguentado e a pessoa se sentia curada e aquilo ali promovia de fato cura. O menino, ao ver o passarinho, então, imediatamente estava curado daquela dor de cabeça que ele tinha do passarinho cantando dentro da cabeça dele. Então, tem coisas, gente, que são naturalmente simbólicas. Naturalmente simbólicas. Fico aqui o desejo de que vocês, na própria vida, na vida de vocês, construam as melhores e mais potentes narrativas e percebam o poder do simbólico. Às vezes, uma flor que é dada, um abraço que é depositado, uma palavra de afeto, é tudo que uma pessoa precisa para ser curada. Que vocês encontrem cura na vida de vocês todos os dias e até então a próxima aula. Beijo gigantesco e a gente se vê.